Tem algumas situações que eu também acho interessante é quando o dentista fala assim: "Poxa, Carlos, está cada vez mais difícil fechar os clientes. Eu estou atendendo muita gente e eu não estou conseguindo fechar". A primeira coisa que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte: não analise pontualmente, analise o que aconteceu no passado, comece a ter uma visão. Então, por exemplo, o primeiro ponto que eu falo para o pessoal é analisar, por exemplo, o seu histórico. Por exemplo, hã, esse mês de janeiro eu tive uma taxa de conversão de 54, sendo que em outubro era de 80, em setembro foi de 90%. Aliás, como é que eu calculo essa taxa de conversão? Eu calculo ela em cima da quantidade ou dos clientes que começaram naquele mês e eu vou seguindo. Quer dizer o seguinte, se eu tenho clientes que começaram em março, eu quero saber quantos desses caras eu fechei. Por exemplo, eu fechei 4 de 6, eu fechei 3 de 5, eu fechei 4 de 4, eu fechei de 5 de 5. Aqui embaixo eu analiso de maneira diferente, eu analiso a taxa de conversão em cima de valores. Por que taxa de conversão em cima de valores? Porque uma coisa é a quantidade de clientes, outra coisa são os valores, né. Quer dizer o seguinte, eu perdi, 5 propostas de R$ 100. Fazer o quê? Perdi. Eu perdi 5 propostas de R$ 1.000. Eu perdi 5 propostas de R$ 5.000. Tá, vocês perceberam como são os valores começam a ficar diferentes? Então eu gosto muito de analisar a taxa de conversão em cima dos valores, ou seja, eu fiz, por exemplo, 111 de proposta, fechei 100, maravilha. Eu fiz 267, 268 de proposta, fechei 213, tá. Ah, também é importante, não tenham medo de analisar suas perdas, porque é exatamente isso, quando você começa a analisar por que que você está fechando, você precisa analisar por que que você está perdendo, né, não existe um sem o outro. Eu prefiro não colocar as perdas, porque vai que o cara volta daqui a algum tempo. Fala: "Não tape o sol com a peneira". Analisando as perdas, você sabe como você consegue estar melhorando a sua taxa de conversão, a sua taxa de venda, melhorando o seu script. Eu falo muito para vocês, trabalhem com script, sabe, melhorem o seu script constantemente. É importante que você esteja a todo momento verificando, por exemplo, por que que em setembro eu consegui uma taxa de conversão de 90% num valor maior? Em outubro de 80% com 267, o que que eu fiz de tão bom? Óbvio, né, tá caindo aqui por quê? Muitas vezes o cara que começou em novembro, ainda não terminou a negociação, dezembro não terminou a negociação, tá. Então o que que você tem que fazer de qualquer maneira? Você precisa chegar e ter uma visão um pouco mais clara, por exemplo, quem que são os caras de outubro acho que a gente estava falando, né. 1º de outubro até 31 de outubro. Quem são os caras? Quem são as 75 pessoas que vieram no meu consultório, né? Putz, por que que eu tenho gente de outubro ainda em fase de agendamento? Por que que eu tenho gente de outubro em primeira consulta? Mas cara, você já fechou 200 e pouco. Eu sei, gente, mas é exatamente esse tipo de mentalidade que faz com que a sua taxa de conversão comece a ser cada vez maior. Por exemplo, eu tenho pouquíssima gente aqui em negociação, porque eu fiz um bom trabalho em negociação. Eu tenho meu pessoal fechado, eu tenho minhas perdas, mas quer saber de uma coisa? Os resultados são muito bons. Olha os valores das perdas, são valores pequenos, fora o manual, tá? Se você começa a fazer esse tipo de análise mês a mês, por exemplo, qualquer outro interessante, a novembro, né? Novembro a gente também teve um resultado legal. ah, né? Novembro eu já tenho bastante negociação. Caramba, olha quantas negociações eu tenho, por que que eu não estou seguindo ela? Porque o que que está faltando, gente? Equipe, o que que está faltando para vocês conseguirem fechar mais gente? Como é que eu posso estar ajudando? Outra coisa que eu acho legal é você ter, pontualmente o valor em cada fase, ou seja, né, é o que eu sempre falo para o pessoal, tem gente que só pensa em quantidade de pacientes. Eu gosto de pensar em valores, porque isso me motiva a aumentar, por exemplo, se eu tenho 32, mais 32, eu tenho 64 coincidência no entre orçamento e negociação, eu tenho quase eu tenho R$ 65.000 que eu posso estar fechando.
Vai fechar tudo? Não. Mas quer saber de uma coisa? Eu tenho R$ 65.000 de negociações de novembro que eu poderia estar fechando em algum momento se eu me esforçar um pouquinho a mais, tá? E às vezes você está patinando no mês, tentando dar um jeito e você não percebe que caras assim a um passo de você poderiam estar fechando. Faz sentido? Deixa eu ver o que mais. Ah, e outra coisa, por exemplo, quando você perde um cliente, nunca simplesmente diga: "Perdi". Tente contactar esse cara, tente analisar por que que você perdeu, tá. Você pode criar um script de acompanhamento do tipo: "Puxa vida, eu queria muito que você tivesse aqui tratando com a gente, né, eu vi que você acabou escolhendo por outro lugar, o dentista", mas até para a gente melhorar o nosso serviço, você se importaria de responder algumas perguntas? Sim. O que que você gostou da nossa empresa, o que que você não gostou? O que que você viu de melhor no outro lugar, né? Qual sugestão você daria para a gente melhorar? Você acha que alguém se recusa a responder uma pergunta dessa? Tá. E outra, você mantém canais de relacionamento, de comunicação abertos, porque eventualmente ele não gosta do outro lugar. Pode ser que ele queira ele possa te retornar. Pode ser que a única razão realmente tenha sido o preço, mas ele fala o seguinte: "Se eu tivesse condição, eu te indicaria. Aliás, se alguém me perguntar, eu vou indicar o seu nome. Você quer perder cliente como esse? Não. Mas se você não continuar mantendo canais abertos de comunicação, você vai perder. E é isso que é importante vocês pensarem a todo momento. Essa parte de, como é que fala, de análise de fechamento, são números que te permitem, na verdade, você analisar como que está o seu resultado, o seu rendimento, mas é uma parte, e tem todo o outro resto do trabalho que ele vem desse tipo de informação, tá bom?